Bom dia, crianças. Espero que todos estejam bem de saúde. Hoje daremos início ao uso do nosso livro didático, começando aí pelo capítulo 1, falando sobre as revoluções inglesas. Acompanhe aí os slides. Vocês podem ver o palácio aí de Westminster, em Londres, que foi construído no século XI, era utilizado como residência real até 1547, depois passou a ser sede do parlamento inglês. Na década de 30 ele foi reconstruído após o incêndio e em 87 ele foi tombado como patrimônio da humanidade. E esse local ele foi o cenário aí de várias discussões e decisões sobre os direitos humanos, guerras e disputas por territórios, entre vários outros assuntos, né, que impactaram aí a história do Reino Unido e também do mundo. Sociedade inglesa do século XVII. O renascimento comercial e urbano no final da Idade Média, ocorrido na Europa, ele proporcionou o crescimento das cidades e o florescimento da produção artesanal e do comércio. Essa situação fortificou a classe da burguesia, que passou então a reivindicar maior participação política, algo que a nobreza não concordava. As divergências de interesses entre a burguesia e a nobreza produziram uma série de atritos que resultaram aí nas chamadas revoluções burguesas. Na Inglaterra, no século XVII, esses eventos ficaram conhecidos como revoluções inglesas. No início aí do século XVII, a sociedade inglesa ela era composta por 3 grupos sociais: os portadores de títulos de nobreza, identificados como alta nobreza ou aristocracia, os camponeses, que pagavam impostos e trabalhavam nas terras dos nobres, e os pequenos e médios proprietários de terras, que estavam ligados à burguesia comercial e eram chamados de gentry. Esse terceiro grupo, que era o gentry, ele se dedicava à produção e comercialização da lã. O aumento da produção de lã de carneiro, ele impulsionou o desenvolvimento da indústria têxtil em toda a Europa. A Inglaterra ela passou a ser grande fornecedora de tecidos manufaturados para outros reinos e para as colônias também da América. O desenvolvimento do comércio favoreceu o crescimento da frota mercante da Inglaterra, que passou a fazer concorrência com outros reinos e tornou-se uma das maiores potências marítimas do período. Esse impulso comercial aí resultou no aumento do poder financeiro da burguesia e, em decorrência disso, na ampliação de seu poder político, o qual era exercido por meio de sua participação no parlamento. Vocês estão vendo a foto aí de um jovem casal com estilo rococó, representa aí o modo de vida da gentry, né? O parlamento aí era composto pelo monarca, pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. O parlamento inglês ainda é a mais importante instituição política aí do Reino Unido, até hoje é. Uma série de inovações tecnológicas motivou a fabricação de produtos manufaturados, principalmente os tecidos de lã de ovelha, né? A lã era vendida para os burgueses das cidades, os quais, nas oficinas, a transformavam em tecido para revenda. Visto que a criação de ovelhas se tornara lucrativa, algumas medidas foram tomadas para a proteção dos rebanhos. Assim, por exemplo, para impedir que os rebanhos se misturassem, causando aí conflitos entre os proprietários de terras, o parlamento aprovou leis que determinavam o cercamento das propriedades rurais. Esses fatos trouxeram mudanças no campo. Os camponeses até então, eles viviam com liberdade nas antigas terras comunais, onde plantavam, criavam seus rebanhos e obtinham a lenha. Com a implantação do sistema de cercamento, essas terras passaram a ser propriedades privadas e os camponeses que ali viviam foram expulsos, sem muitas opções. Essas pessoas migraram para as cidades em busca de trabalho. Logo em seguida, falaremos sobre a monarquia inglesa e o parlamento.
Os ingleses eles tentaram limitar o poder do rei, primeiro por meio da Magna Carta e mais tarde pela instituição do parlamento. Esse último aí, o parlamento, ele foi criado no governo do rei Eduardo III e era formado por duas câmaras, a dos lordes e a dos comuns. A aristocracia e o alto clero compunham a Câmara dos Lordes, enquanto a Câmara dos Comuns era constituída por membros da gente, proprietários e produtores rurais, e da burguesia, que eram os comerciantes, né? Mesmo enriquecidos, os membros da Câmara dos Comuns, eles não conseguiam participação ativa na política inglesa, uma vez que a monarquia era hereditária, passada de pai para filho, e a aristocracia, que era aqueles que recebiam título de nobreza, os impedia de exercer cargos políticos ou dificultava o alcance desse objetivo. Em 1485, os Tudors assumiram poder real na Inglaterra. O período foi considerado de desenvolvimento econômico e paz interna, o que contribuiu aí para que o parlamento apoiasse os governantes, interferindo cada vez menos em suas decisões. A rainha Elizabeth I, filha do Henrique VIII, fortaleceu o poder inglês e a religião anglicana. Em seu governo, a rainha implantou uma política econômica mercantilista que se caracterizou aí pelo início do processo de colonização na América do Norte e pelas iniciativas protecionistas. Além disso, ela estimulou a pirataria, permitiu que piratas e corsários que atuassem aí no Oceano Atlântico, onde eles saqueavam navios espanhóis cheios de riquezas retiradas de suas colônias na América, e com Elizabeth I, a Inglaterra obteve o domínio do comércio marítimo. Piratas eram pessoas que cruzavam os mares em seus navios, saqueavam as riquezas de outros navios e cidades, e eles agiam de forma autônoma, ou seja, eles buscavam a riqueza para eles mesmos. Já os corsários, apesar de atuarem da mesma maneira que os piratas, eram autorizados pelos reinos aos quais serviam para saquear, no caso aí a mando da rainha Elizabeth I. A política econômica de Elizabeth I proporcionou riquezas aos cofres ingleses e favoreceu o desenvolvimento cultural e artístico do reino. No entanto, essa política econômica aumentou a miséria de uma grande parcela da população, principalmente de camponeses, como um resultado da lei do cercamento, né? Vocês estão vendo aí a foto da rainha Elizabeth, uma pintura dela, encomendada aí para comemorar a vitória sobre a armada espanhola. A mão direita da rainha sobre o globo terrestre representa aí seu poder. Na segunda imagem, vocês estão vendo a réplica da fragata Golden, com a qual Francis Drake circunnavegou o globo, em exposição na cidade de Londres também. Em 1603, com a morte de Elizabeth I, que não deixou descendentes diretos, a dinastia dos Tudors chegou ao fim. Com ela, se encerrava também o período áureo do absolutismo inglês. Jaime Stuart, que era primo de Elizabeth e rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra com o título de Jaime I, iniciando assim uma nova dinastia, né? A dos Stuarts. Sem ter o mesmo carisma de sua antecessora, da rainha Elizabeth, Jaime I, ele procurou governar a Inglaterra de forma absolutista. Buscou, assim, inspirar-se aí nos monarcas franceses e apelar para a teoria do direito divino dos reis, pretendendo, com essa atitude, impor suas decisões sem aceitar qualquer questionamento. Logo de início, o rei se indispôs com o parlamento inglês e, em razão das questões aí relacionadas à legalidade de seus atos como governante, com o objetivo aí de aumentar os recursos da coroa, o monarca elevou alguns impostos e criou outros, procedimentos aí que provocaram a ira e a resistência do parlamento.
o qual, pela legislação, deveria ser consultado pelo rei antes de qualquer decisão. Desrespeitando a ordem legal, o rei Jaime I fechou o parlamento, passando aí 7 anos sem convocar novo parlamento, né? As transformações econômicas e os consequentes problemas sociais, em virtude da migração aí dos camponeses para as cidades, somaram-se aos conflitos de ordem religiosa. Na Inglaterra, além dos anglicanos, que era a religião oficial do Estado, né, fundada pelo rei Henrique VIII, e dos católicos, havia grande número de protestantes calvinistas, puritanos, né, fundada aí por João Calvino, organizados em diferentes grupos. Os puritanos eram favoráveis à limitação do poder real, havendo entre eles alguns mais radicais que lutavam aí pela implantação de um regime republicano, e já os anglicanos e católicos, eles eram defensores da monarquia absolutista. O rei Jaime I era anglicano e defendia a religião oficial do Estado. Para forçar a conversão da população inglesa, ele passou a perseguir católicos e puritanos. Muitos burgueses, boa parte da nova aristocracia rural, que era a gentry, e um significativo número de pessoas das camadas populares da população eram adeptos ao puritanismo, né, de Calvino. Foi durante esse período aí, e motivados pelas perseguições religiosas, que muitos puritanos emigraram para a América do Norte, onde eles fundaram colônias, as quais mais tarde deram origem aos Estados Unidos da América. Ao morrer em 1625, Jaime I deixou a Inglaterra em meio a grandes dificuldades. As disputas políticas e religiosas se radicalizavam e o seu sucessor Carlos I pouco fez para reverter essa situação. Ao contrário, ele envolveu-se em sérios embates com o parlamento. Estavam preparadas as condições para a explosão de um conflito que recebeu aí uma denominação religiosa, que foi a Revolução Puritana, pois um dos principais grupos envolvidos eram os puritanos. E assim, nós iremos falar mais um pouco sobre a Revolução Puritana na próxima aula. Por hoje, ficaremos por aqui. Para casa, vocês irão responder as páginas 4 e 5, que é uma interpretação de documento, 7, que também é outra interpretação de documento, 8 e 9. Bons estudos e até a próxima aula.